A aproximadamente 60 quilômetros da capital de Pernambuco, existe uma cidade que atrai cerca de 1 milhão de turistas por ano. Ela se chama Porto de Galinhas e é conhecida pelas suas praias e dias agitados. Mas essa não é uma história sobre essa cidade, porque não muito longe do centro, mora uma família. E hoje vamos conhecer a trajetória de um dia na vida de 2 membros dela. Lili, artesã, e mãe de nosso outro personagem, Atos. Eu acordo, boto o despertador umas 5h30 da manhã, aí acordo, organizo a bolsa, o lanche dele, da clínica, me arrumo e aí espero o carro chegar. Quando o carro chega, eu pego ele no colo, geralmente. Difícil ele estar acordado, né? Normalmente eu levo ele dormindo. E a gente sai 2 horas antes do atendimento. A clínica responsável pelas terapias de Atos fica a 31 quilômetros de Porto de Galinhas, na cidade de Cabo de Santo Agostinho. É um percurso feito todas as manhãs de segunda a sexta. É nesse lugar que outras crianças como Atos são atendidas. O tratamento é longo e caro, e o caminho até a conquista desse acompanhamento é burocrático e complexo demais para ser explicado em poucos segundos. Mas dá para entender que nem todas as mães e pais conseguem essa ajuda. O primeiro dia foi mais para fazer, para os profissionais conhecerem ele, né? Aí a gente foi, ele ainda estava, porque a rotina dele antes ele acordava muito tarde, né? Ele não acordava às 6 da manhã. Então os primeiros dias foi mais difícil para ele se acostumar, para ele se adaptar aos horários também e conhecer o ambiente. A evolução é um pouco lenta, né? Mas eu já vejo que ele entende mais palavras, ele atende mais comandos. Tipo, antes se eu falasse senta, ele não sabia. Hoje eu chamo ele para dormir, eu peço para ele sentar, eu peço para ele esperar se eu for pegar um objeto da mão dele. E aí ele já compreende essa parte mais de linguagem. Atos, quando chegou, ele não conseguia, como eu disse, se comunicar, né? E aí ele não conseguia fixar o olhar com a gente e tudo para ele era muito novo. Então ele gritava muito e chorava muito porque ele não entendia o que ele estava fazendo aqui e ele não conseguia expressar o que ele estava sentindo, né? E assim, ele ainda não fala, né? Atos não fala, mas ele está começando a soltar algumas palavras e começando a se comunicar. Então a gente já consegue entender mais o que ele quer. Ele leva a mão da gente para mostrar o que ele quer, ele chama, ele abraça a gente, mas ele não fazia nada disso. A evolução de cada criança depende de como ela está, né? E aí ela vai devagarinho, mas as primeiras sessões a gente só conseguia trabalhar o vínculo com Atos. A gente não conseguia fazer demanda nenhuma de terapia porque ele ainda não tinha confiança na gente. Em Recife, a gente ia para outra clínica que era pelo plano, né? E aí essa clínica, ela era mais abrangente, assim, não tinha só criança, não atendia só crianças autistas, atendia criança, atendia idoso, tinha fisioterapia, tinha muita coisa junto. E não tinha os horários certos, né? Não seguia uma rotina. Às vezes eu chegava lá 9 da manhã, ele tinha um atendimento de 10, depois ele tinha um atendimento de 2, a gente tinha que ficar muitas horas na recepção, com muitas pessoas, e sair desregulava, fora que as terapias que eram para durar 45 minutos, 1 hora, durava 10, 15 minutos. Aí eu saía 8 da manhã daqui e chegava 8 da noite para ele ter, estourando 1h30 de terapia durante o dia inteiro. E era outro carro? Era uma van, né? Que levava, e aí levava todos os pacientes. Ela ia cheia, né? Levava paciente para hemodiálise, para o Hospital do Câncer, para hospitais no geral em Recife, não era só para o público autista. Eita, caiu. Pega novamente. Muito bem. Perfeito. Você não caminho. Muito bem. Então, a Atos passou por 2 escolas esse ano, né? Os 6 primeiros meses ele foi para uma escola particular. E aí eu coloquei na escola particular justamente na expectativa que ele tivesse um atendimento melhor, digamos assim, né? Mas foi totalmente o oposto. A gente não teve a inclusão, ele não participava de nada. E eu coloquei na particular porque junto com a clínica viria o AT escolar.
Por conta do local que a gente mora, teve muita dificuldade e até agora não conseguiu contratar um AT para ficar com ele na escola, que vem através da clínica, esse AT, né? E aí, quando eu matriculei ele na particular, eles ficaram muito dependentes desse AT, contando que ia vir um AT, então foi os 6 primeiros meses essa cobrança de cadê o AT, cadê o AT. Não é obrigatório da minha parte fornecer um AT para a escola, eles têm que atender ele, independente se ele vai ter ou não, até porque a gente sabe que 99% das crianças não vai ter nunca um AT, né? Então a escola não pode ficar dependente disso, mas essa escola que eu coloquei ele só ficava me cobrando e não incluía ele em nada, porque eles diziam que não sabia como lidar e tal. E aí quando eu vi que o AT estava demorando e que eu já tinha perdido a confiança na escola, quando voltou das férias, eu comuniquei que ele ia voltar para a escola pública do município, porque eu já sabia que, querendo ou não, o município já fornecia pelo menos um auxiliar, porque Atos não é desfraudado, não se alimenta sozinho, não é verbal, né? Então ele não pode ficar realmente só com a professora, tem que ter alguém para ajudar a professora nessa parte. E aí o do município eu já sabia que a auxiliar dele já estava na escola, né? Que eu nunca desfiz a matrícula dele do município. Eu fiz o teste na particular e aí, como eu sabia que o município já tinha contratado um auxiliar para ele, aí eu só comuniquei à diretora que ele ia frequentar a partir do 2º semestre. Eu sinto já que até a resistência dele à escola mudou. Assim, ele não reclama, ele já entra, vai direto para a escola, para a sala, já sabe onde é a cadeira dele. Ele ainda não interage muito bem com as crianças, tem atividade que ele não gosta. Tem dias que eu chego, a professora está num momento de leitura com as crianças e tal, e ele já não se interessa muito nessa parte, ele passa direto, vai para a mesa dele e pega os livrinhos, que é uma das coisas que mais distrai ele, que ele gosta, né, ficar com livros. Mas ele não tem resistência a ir para a escola e a professora também sempre foi muito receptiva. Eu vejo que ela não... Eu até comuniquei que ia ter até, mas tipo, não tem diferença, assim, ela trata ele muito bem. As crianças também são bem receptivas com ele, né? Quando ele chega, fala, chegou e tal. E eu acredito que no momento de... Assim, ele gosta muito de quando as crianças estão correndo, ele corre junto dentro da sala. Ele se regula muito pulando também, correndo, né? Quando ele fica com muito estímulo, mas as crianças, tudo bem. Isolado. Não, ele não fica isolado, ele participa das coisas. Quando ele chega em casa da escola, eu pego ele 1 hora antes, né? Das outras crianças largarem. E aí, quando ele chega em casa, normalmente eu já dou algum lanche, alguma coisa para ele. E já vou, né, na minha rotina, já procurar organizar a janta. Aí eu deixo ele no celular um tempo, ou na televisão. Mas se ele não ficar com o aparelho eletrônico, ou então eu coloco a Alexa, que ele gosta muito, aí para não ter o estímulo visual, eu coloco a Alexa, que aí tem a música, e aí ele fica por aqui, com os livrinhos, com os brinquedos. As telas não são indicadas para nenhuma criança, a gente sabe, né? E no autismo acaba sendo pior, porque tem aquele estímulo visual muito forte, né? Eu noto que quando ele fica muito tempo à noite, até para dormir ele demora. Ele demora mais para dormir. Se eu deixo ele sem o celular,
Óbvio que ele tem aquela dependência, então se ele vê o meu celular, para ele não ficar, eu já escondo o celular. Já escondo o celular, já escondo o controle, ou boto na televisão no canal normal, que aí ele vê que alguém está assistindo, e aí ele não vai pedir. Mas se ele tiver acesso ao controle, ele já quer que eu coloque o desenho dele. Mas recentemente eu estou usando o celular como reforçador para alimentação. Porque Atos tem muita seletividade alimentar, né? Ele não aceita, ele tem muita rigidez comportamental, então ele não aceita mudanças. Como ele não aceita mudança, ele não aceita experimentar coisa nova. Então quem não experimenta coisa nova não come coisas diferentes. Então para ele aceitar, comer até as coisas que ele já aceita, eu estou utilizando junto com a psicóloga, eu conversei com ela sobre isso, a psicóloga aba dele, né? Que é a que modela o comportamento, para usar esse celular principalmente na hora de almoçar, que era o que ele tinha mais resistência, que é para comer arroz, feijão e uma farofinha, que é o que ele aceita. Um exemplo que eu posso dar é que primeiro, ele não... a preferência por marcas, por cores. Eu noto que ele tem muita preferência por amarelo, então o suquinho é mais voltado para o amarelo. O almoço, ele come arroz branco, o feijão, mas tem que por cima tá uma farofa feita com açafrão, que ela é amarela. Sem isso ele não vai comer, ou se a farofa estiver branca, por exemplo, ele não vai comer. Cuscuz com leite e ovo, aí o ovo tem que estar mexido, perfeito, mexo ele bastante para não ter nem um pedaço muito forte de gema, nem um pedaço muito forte de clara, porque se ele vê muito branco, ele não vai abrir a boca. E também o ovo tem que ser cortado em quadradinhos, né? Porque se eu cortar em triângulo, ele não vai abrir a boca para comer mesmo tendo a mesma comida lá. E aí, ano passado também, outro exemplo é que a gente viajou para o interior para passar o São João e eu esqueci o copo que ele toma água. E a gente ficou 15 dias no interior e quando voltou ele parou de tomar água. Ficou durante 8 meses sem tomar água, não, assim, ele tomava muita, sem tomar espontânea, né? E eu ainda estou recuperando isso. Aí quando foi em abril, a gente foi num evento de autismo em Recife, e ele viu, e tinha muitas crianças autistas, né, que é uma caminhada lá que tem do estado inteiro, e aí o caminhão estava dando umas garrafas de água e ele pegou uma garrafa de água e pediu para a Bia e tomou a água inteira. Aí eu peguei 4 garrafas e trouxe para casa para ficar enchendo essas garrafas e ele tomar. E aí ele precisou ficar um tempo sem ir para a clínica e aí travou de novo e parou de tomar água. Agora para ele tomar água tem que ser na seringa porque ele não aceita mais nenhum copo e para ele não ficar desidratado, aí eu tenho que segurar ou trocar para dar na seringa a ele. Eu moro com a minha mãe, né? E aí, geralmente quem reveza isso comigo... Agora ela não tá comigo, né? Mas como ela mora aqui, a gente reveza, né? Eu preciso trabalhar e ela que me dá esse apoio para ficar com eles, para poder ir de noite, né? Quando eu não trabalho de dia, nos finais de semana, eu vou de noite e ela fica com ele. Olha, na verdade, eu acho que o momento... Para mim, a pior parte não é o diagnóstico e o autismo em si, é tudo que vem com ele, né? Toda a luta, porque não para nunca. Primeiro foi a luta para conseguir o laudo. Então, quando eu suspeitei muito cedo, com 1 ano e 8 meses a gente já sabia que era. Porque a minha mãe foi gestora, trabalhou com muita criança autista, então a gente tinha convivência, não era uma coisa que a gente não sabia o que era, já sabia o que era. Então, quando começou a ver o comportamento dele e os detalhes, a gente já sabia que ele era autista, né? Mas não é a gente que dá o laudo. Quando a gente suspeitou, que já sabia, mas era uma suspeita, aí foi atrás de conseguir vaga para o neuro. Solicitar um neuro, eu não sabia que tinha essa parte do mundo do autismo, eu não sabia, né? Que era tão difícil. E aí, depois que passou 6 meses, 8 meses da fila de espera, aí eu conversei com a minha mãe e a gente resolveu fazer um plano de saúde, né? Para tentar correr atrás das coisas mais fáceis, que achou que ia ser mais fácil. Mas também tem a briga com o plano que também não quer dar as terapias e as coisas necessárias, né? Acabou que eu consegui um laudo do SUS também, hoje ele tem uns 5 laudos diferentes. Mas a parte mais difícil é essa, é ter que estar brigando, indo na Secretaria de Saúde, não sei aonde, para conseguir um médico. Tanto é que até hoje ele está mais de 3 anos na fila de espera para a terapia do SUS. Se eu não tivesse feito o plano, ele nunca teria tido acesso. Nunca teria. Essa é a parte mais difícil. Uma coisa que eu sinto falta também é que, tipo assim, coisas que... Acho que é a expectativa de toda mãe, é você acompanhar as fases fofinhas da criança, de uma criança típica, né? As primeiras palavrinhas, não sei o quê. Isso aí ele já vai ser uma criança grande
E esse momento eu não tive, isso é muito difícil, mais difícil. Eu acho que é desafiador, né? É desafiador, mas me fez ver a vida de outra perspectiva, assim. Eu valorizo muito os dois, né? O Athena e Athos. E acho que a gente começa a apreciar pequenos detalhes, né? Às vezes só de você chamar o nome dele e ele olhar para você já é uma grande conquista que muitas pessoas não conseguem valorizar e não entendem. Minha maior esperança é que ele consiga se desenvolver através das terapias, que é a única forma, e que seja uma criança, que seja uma pessoa independente e funcional, né? Porque eu acho que o maior medo de qualquer mãe, atípica principalmente, é o que vai acontecer depois que a gente morrer e se ele vai conseguir sobreviver nesse mundo. Você respondeu outra pergunta que eu ia falar agora. Você chegou a imaginar como seria quando você não estivesse mais aqui, sabe? Sim, eu imagino. Assim, eu ainda tenho a sorte de ter uma família muito bem estruturada e que eu sei que, tipo assim, a nossa família é bem unida e que é muito difícil de ver, assim, eu sei que poderia contar. Mas eu conheço muitas mães que são sozinhas totalmente, né? Mas eu imagino que se acontecesse alguma coisa comigo, ele teria uma estrutura e um apoio bom da família. Você já chegou a pensar nessas mães? Tipo, se alguma coisa acontece com elas? Assim? Já. Eu tenho muitos casos, né? Muitas mães. Se você conversar com a maioria das mães que não tem apoio, todas elas vão dizer que preferiria que ou morresse junto ou, infelizmente, até que o filho morresse primeiro. Tem muitas mães que falam isso, que preferiria, mesmo a dor de perder ele, mas é uma coisa assim que eu acho que a angústia de saber que ele vai ficar sozinho sem apoio é o maior medo de todos. Eu acho que o conselho é a persistência, é estudar bastante, porque ainda bem que todo mundo, pelo menos a maioria, tem acesso à internet, então usar esse tempo para pesquisar o máximo, porque conhecimento é poder. Quanto mais você compreende os caminhos a seguir, é mais fácil de você conseguir. Não é fácil, mas você sabendo as pessoas certas para cobrar, os meios de tentar correr atrás e sempre quando você começa a suspeitar, já ser ali com outras mães, porque elas são as únicas pessoas que vão apoiar você. Por isso, eu tenho um grupo, né? Que eu, logo quando eu estava correndo atrás das coisas dele, antes de fazer um plano, eu comecei a ver comentários na internet e reuni algumas mães do município. Hoje o grupo já tem quase 200 mães. E acho que dessas 200, 190 depende totalmente do SUS. Totalmente. E não tem acesso a nada. O que conta é a orientação uma da outra, né? Para ir fortalecendo e mostrando o caminho. Um processo judicial aqui, tenta isso e vai... Ah, aquele médico é bom, esse médico não é bom. Uma que vai dando dica à outra. A maior rede de apoio é as mães. Então a palavra é persistência. É persistência. Ok.